boa noite. Você que está aí ligadinho no programa Pequenina Geração. Nós estamos hoje com um tema bem polêmico, mas você, criança, você, mamãe, papai, você vai entender direitinho sobre esse tema, que é ideologia de gênero. É um nome assim meio complicado para falar, mas é isso mesmo. Ideologia de gênero. E nós estamos aqui com a Tatiele. Tatiele é uma advogada e a gente convidou a Tatiele não só por ela ser advogada, mas porque ela ama muito criança e esse programa é focado nos pequeninos. Então, boa noite, Tatiele. Boa noite. Tatiele, explique para nós, aí antes de tudo, explique para nós o que é essa ideologia de gênero. Muito tem se falado sobre ideologia de gênero, principalmente nos últimos tempos, mas o que se trata, na verdade, a ideologia de gênero? Gênero, é bom a gente começar pelo gênero. O que é gênero? Gênero seria aquilo que define masculino, feminino, menino, menina. E a ideia dos defensores da ideologia de gênero, eles defendem o quê? Eles defendem que não existe essa definição masculino, feminino, mulher, homem. E eles querem implantar isso desde as nossas crianças. Eles querem que isso faça parte do Plano Nacional de Educação, que comece tanto nas esferas federal, estadual e municipal. E isso constitui basicamente o quê? Eles acreditam que ninguém nasce, mulher ou homem. O órgão sexual que a criança nasce não define se ela vai ser menino, menina, mulher, homem. Mas que a definição da sexualidade seria uma construção social e cultural que a criança iria descobrir ao longo do tempo conforme ela fosse vivendo. Isso é o que defende quem acredita na ideologia de gênero. Mas, falando de Bíblia, Deus já disse que quando ele coloca uma criança dentro da barriga da mamãe, quando você sai de lá, você sai com tudo formado. Então, diante da palavra, né, a gente já tem uma colocação que isso não é verdade. Sim, Tatiele, mas continuando nesse tema, qual é a posição jurídica sobre a ideologia de gênero? Interessante falar que, juridicamente, legalmente, nós não temos nenhum fundamento que ampare a implantação da ideologia de gênero nas nossas escolas. Ao contrário disso, nós temos hoje vigente no nosso ordenamento jurídico a Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. E essa convenção, ela estabelece o seguinte, ela estabelece que os pais, eles têm o direito de criar os seus filhos, estabelecendo a sua moral e a sua religião conforme as suas próprias convicções. Ou seja, quem define a criação do meu filho moralmente, a ética que eu vou passar para ele, ou os ensinos religiosos que eu quero dar para o meu filho, são os pais, é a família e não o Estado que tem esse poder. Outra forma também que nós podemos falar, a nossa Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, ela estabelece também que é dever dos pais a educação dos filhos enquanto eles são menores. Da mesma forma, o nosso Código Civil, quando ele trata do direito da família, ele também vai estabelecer que compete aos pais o dever de criar, de educar moralmente, religiosamente os filhos enquanto criança. Com tudo isso, nós temos o quê? Que não compete ao Estado definir a criação das nossas crianças, mas ela compete aos pais, é dever dos pais. O Estado não pode usurpar essa atribuição dos pais. Tem um filósofo e educador, Mário Sérgio Cortella, ele falou uma coisa muito interessante. Ele fala que nós não podemos confundir educação com a escolarização. Isso significa dizer o quê? A educação, ela é a formação de um indivíduo. E ela compreende a ética, a moral, a religião, e isso cabe aos pais, e somente aos pais. A escolarização é que compete ao Estado. E o que seria a escolarização? A escolarização, ela é uma ajuda na educação, mas apenas uma ajuda. Uma ajuda na educação no âmbito da ciência, no âmbito do saber, mas não no âmbito da formação da personalidade, do caráter e da moral da criança. Isso é a atribuição dos pais e somente aos pais. Então, você pai, você mãe, se você ficou preocupado por essa divergência que está tendo
sobre o assunto, sobre essa polêmica toda gerada, não se preocupe. A autoridade na sua casa é sua. Você tem o dever e o direito de criar os seus filhos conforme as suas convicções religiosas, conforme as suas convicções morais, de ética. Então, não se preocupe quanto a isso. Nós também vivemos num país cristão. E quando eu falo cristão, eu não falo simplesmente religião, mas eu falo... Nós temos um Brasil que acredita na Bíblia, seja ele católico, seja ele espírita, seja ele evangélico. E a nossa Bíblia, ela fala o quê? Que a autoridade na casa é dada aos pais. Então, você, pai, e isso a nossa lei não retira de você. Você, pai, você tem autoridade na sua casa para educar a sua criança, educar os seus filhos. Não se omita dessa sua responsabilidade, mas esteja atento que as suas crianças estão aprendendo, estão ouvindo na escola. Converse com elas. Criança, a sua referência é os seus pais, ouça os seus pais. Nem mesmo os seus professores, você tem que simplesmente ouvir e acatar tudo o que eles falam. Mas você tem que compartilhar com os seus pais o que você está ouvindo, o que você está aprendendo no colégio. Isso é muito importante. E que os pais não se esqueçam de acompanhar, de ter uma participação mais ativa na educação dos seus filhos. Muito bem. Então, todas as suas dúvidas, eu tenho certeza que foi tirada com essa palavra. Muito obrigada, viu, Tatiele? Com certeza os pais vão pensar melhor, as crianças também vão pensar melhor. E deixa uma palavra aí para todos os pais que estão assistindo, as crianças. Eu sei que você também é cristã e eu sei que você tem uma palavra sobre isso. Sim. É importante que os nossos pais, que os pais de hoje em dia, os pais dessa época, dessa geração, eles não coloquem a educação dos seus filhos na escola. Hoje o que acontece muito, os pais eles estão ocupados, trabalhando, e muitas vezes eles vão lá, deixam as crianças no colégio e simplesmente vão só buscar. Eles querem que a escola eduque. Pai, não faça isso. A criança, o seu filho, ele é herança de Deus. E Deus te deu ele para você cuidar dele. Deus te deu ele para educar. E se ele te deu é porque você pode, é porque você tem capacidade para isso. Se você tem qualquer dúvida, medo, procure orientação primeiro em Deus. Procure orientação, nós temos hoje vários lugares. Se você tem dúvida do que trata, temos a promotoria à sua disposição, temos a defensoria pública à sua disposição, mas não se intimide, não tenha medo. Não deixe que esse novo tempo ele coloque uma amordaça em você. Mas você, mais uma vez falando, é a autoridade sobre a vida do seu filho. Não abra mão disso, não abra mão da educação dos seus filhos. Então, tá aí. Muito obrigada e Deus abençoe cada um de vocês.